sua estrela no oriente e viemos adorar o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga em dia de sábado. Levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dia do Natal, nós celebramos a manifestação de Deus para o povo de Israel. Hoje nós celebramos a manifestação de Deus para todas as nações. Inclusive, se fala dos 3 magos, os 3 reis, que a gente tem um nome tradicional: Gaspar, Baltazar e Melquior. Por que 3? Justamente porque na época de Jesus acreditava-se que no planeta existiam 3 continentes e veio um mago de cada continente. Ou seja, Jesus se revelou para todos os continentes, a todas as nações, para que todas as nações viessem adorá-lo, e não somente o povo judeu, como assim era esperado. Porém, algumas coisas são da nossa tradição de fé, e é importante a gente diferenciar um pouquinho. Primeiro, a gente fala dos Festa dos Santos Reis. A Bíblia não fala de nenhum rei que visitou Jesus. Infelizmente, não teve nenhum rei que foi adorar Jesus. O que se fala na Bíblia é que foram 3 magos e não 3 reis. Por que que a gente então chama eles de reis? Justamente por causa do salmo que ouvimos hoje e também a profecia de Isaías, que profetizava de que quando o Messias viesse, os reis de toda a terra iriam adorá-lo. Porém, quem foi adorar foram os magos.
e tradicionalmente se convencionou a chamá-los de reis, porque viram neles a profecia se realizando, né? Nos magos de outras nações que foram adorar o Senhor. Então, primeira coisa que é tradição, mas que não é bíblico: não são reis, são magos. Segunda coisa que é tradição e não é bíblico: os magos estão lá no presépio. Todo presépio a gente coloca os magos adorando Jesus na manjedoura. Mas o Evangelho diz que quando os magos chegaram, eles entraram na casa, não foi no estábulo. Então, quando os magos chegaram, José, Maria, Jesus não estavam mais na estrebaria. Já não estava, Jesus não estava mais na manjedoura. E ainda vai dizer que quando eles entraram na casa, eles viram Jesus e sua mãe. Nem fala de José. Possivelmente José estava trabalhando, estava fazendo alguma coisa lá por volta, buscando alguma coisa. Então, quando os magos visitam, eles veem apenas Jesus e sua mãe. Padre, mas então agora no ano que vem eu tenho que tirar os magos do presépio? Não, não tem que tirar. Isso é a nossa tradição de fé. E nós, como católicos, não somos aqueles que vivem só lá a Escritura. A gente tem a Escritura, o magistério da igreja e a tradição. E tradicionalmente, desde o primeiro presépio de Francisco de Assis, os magos estavam ali presentes no presépio. E vamos deixá-los no presépio, porque mais importante do que a história é a mensagem que a gente celebra e que a gente entende dos magos ali. E outra coisa que é tradição são os nomes dos magos. A Bíblia não fala o nome deles. A gente tem o nome de Gaspar, Baltazar e Melquior, porém esse nome não está na Bíblia. São de livros apócrifos e tradicionalmente a gente carrega os nomes e os tem como santos. Hoje é dia de São Gaspar, São Baltazar e São Melquior. Porém, se você procurar na Bíblia, não vai encontrar. Por que eu estou falando isso? Porque se um dia você encontra uma pessoa e fala para você essas coisas, você vai dizer: meu Deus, o padre mentiu para mim a vida inteira. Então é importante a gente saber que a gente tem algumas coisas da nossa fé que a gente vive por tradição, e a Bíblia retrata uma situação que não é como a gente está vivendo, tá bom? Muito bem. E antes da gente falar um pouco dos magos, falar desse evangelho de hoje, que é de quinta-feira, onde Jesus chega na sinagoga e olha que bonito. Conforme de costume, era costume de Jesus ir à igreja. Esse costume a gente precisa recuperar. Estamos perdendo o costume de ir à igreja, perdendo o costume de rezar. Antigamente as pessoas, quando elas não conseguiam ir à missa no domingo, elas ficavam mal, sentia essa semana está estranha, não conseguia a missa. A pessoa chegava à noite e não rezava antes de dormir, ela não dormia, ficava virando de um lado para o outro e não conseguia dormir enquanto não rezasse, porque é costume. Eu tenho esse problema, um problema bom até hoje, né? Tem dias que às vezes, poxa vida, hoje já rezei 2 missas, já rezei o terço, já falei de Deus o dia inteiro na missa, já visitei doente no hospital, já fiz obra de caridade, estou cansado, eu vou deitar sem rezar. Não dorme. Meu Deus do céu, se eu não levanto e rezo pelo menos um Pai Nosso e uma Ave Maria, não tem quem dorme. Porque desde pequenininho, minha mãe colocou esse costume, rezar antes de dormir. Tinha dia que dormia, minha mãe chegava, rezou, ah não mãe, mas deixa eu dormir. Não, levanta e vamos rezar, depois você volta a dormir. Cria costume. Depois você tem um costume, você não consegue ficar sem. Jesus tinha costume de ir à igreja. Então, se a gente quer ser cristão, nós devemos imitar o nosso mestre. Devemos ter um costume de ir à igreja. E ele vai e faz a leitura do profeta Isaías, e quando ele fecha o livro, ele vai dizer a todos que estavam ali de olhos fixos nele: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura. Hoje. Isso é bonito. E é uma palavra forte para a gente hoje, porque nós às vezes somos cristãos do passado ou cristãos do futuro.
Aqueles que diz: ah, Deus já fez muita coisa na história. Deus abriu o mar vermelho. Deus fez os jovens ser libertos da cova dos leões. Jesus curou leproso. Jesus já fez tanto milagre através dos santos. Jesus fez. Ou então a gente é aquele do futuro: ah, um dia Deus há de abençoar a minha vida. Ah, Deus um dia libertará a nossa nação. Ah, um dia Deus vai tocar na minha vida. Um dia a promessa de Deus se cumpre na minha vida. Jesus está dizendo: meu amigo, minha amiga, para de olhar tanto para o Deus que fez, o Deus que fará, e olha o que Deus está fazendo em você hoje. Hoje está se cumprindo a promessa de Deus na sua vida. Hoje Deus está te libertando. Hoje Deus está te curando. Hoje Deus está falando com você. É hoje. Aquele mesmo Deus que eu adoro de ontem é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus de sempre. É isso que a gente proclama na nossa fé. Mas a gente não consegue enxergar a ação de Deus no hoje da minha vida. Parece que Deus só agiu ontem e só vai agir amanhã. Hoje Ele esqueceu de mim. Por isso Jesus está dizendo: meus amados, a boa nova aos pobres, a libertação aos cativos, a recuperação da vista aos cegos, a libertação dos oprimidos, a proclamação do ano da graça do Senhor está se dando hoje. É hoje que a graça de Deus está agindo. Vamos parar de ficar presos tanto ao passado e ao futuro. O passado nos leva à depressão, o futuro nos leva à ansiedade. Se eu quero ser uma pessoa equilibrada, eu preciso estar mais no presente do que no passado e no futuro. Excesso de passado, depressão. Excesso de futuro, ansiedade. Excesso de presente, vida equilibrada. Que a gente possa viver o nosso presente e ver esse Deus que está presente no hoje da minha vida, no hoje da minha história, no hoje da nossa nação. E ali, Jesus então vai se revelar como aquele Messias que os magos visitaram. Então, falando um pouquinho dos magos, apesar de que domingo foi a missa, mas que é muito bonito a gente ouvir um pouco da história deles. Os magos, eles eram astrólogos. Então, quando se fala de magos, nós não estamos falando de magia, nós estamos falando de astrólogos, e eram chamados de magos. Justamente eles são atraídos por uma estrela que aparece no céu, porque eles viviam olhando para as estrelas, e eles acreditavam que eram as estrelas que regiam a nossa vida. E até hoje tem pessoas que acreditam nisso. São aqueles que trabalham com a astrologia e que fazem o horóscopo. A pessoa, quando ela acredita em horóscopo, é uma pessoa que acredita que a vida dela é regida pelas estrelas. Conforme a posição das estrelas, então, ou eu vou ter sorte, ou eu vou ter azar, ou eu tenho que decidir namorar, ou hoje eu não posso nem pensar em chegar perto de alguém para namorar que vai dar errado, porque as pessoas acreditam que são as estrelas que estão regendo a vida. Os magos, eles eram esses astrólogos. Eles ficavam olhando para as estrelas e tentando entender o que ia acontecer aqui na Terra a partir das estrelas. Será que vai chover? Será que não vai? Será que nós vamos ter mais frio? Será que vamos ter mais calor? Será que vai ter um terremoto? Será que não vai ter? Eles acreditavam que as estrelas diziam tudo o que iria acontecer aqui na Terra. E eles, olhando para as estrelas, viram uma estrela diferente. Só que os magos, eles nos ensinam uma coisa, porque todo mundo viu uma estrela diferente no céu, só que eles prestaram atenção no sinal, porque eles estavam buscando algo a mais. Quando você está buscando algo a mais, você presta mais atenção nas coisas. Quando você não está buscando algo a mais na sua vida, você não presta atenção em nada.
E assim como aquele povo na época, hoje nós somos um povo que não busca algo a mais. Eu me contento com a minha vidinha. Ai, padre, eu acordo todo dia, às 6 da manhã, faço o meu cafezinho, como o meu pãozinho, vou na padaria todo dia no mesmo lugar, e aí eu pego o ônibus e vou lá para o meu trabalho, e aí eu chego lá no meu trabalho, todo dia eu faço a mesma coisa, aí eu como minha marmitinha que eu preparei na janta no dia anterior, e eu volto para casa, trato dos meus cachorrinhos e faço a minha janta, aí eu vou rezar o meu terço, e aí eu vou assistir um pouquinho de TV e vou dormir, é minha vidinha. E você está buscando alguma coisa a mais? Não, tá tão boa a vida assim, tá bom. Se eu viver a vida inteira assim, tá bem, graças a Deus. Uma pessoa dessa nunca vai ver sinal, porque ela não está buscando nada. Quem não busca nada a mais na sua vida, não recebe nada a mais na sua vida, porque você não percebe os sinais. Você não vê oportunidades, porque não busca. Agora a pessoa que diz: padre, eu estou feliz com a minha vida, mas eu quero que esse ano seja melhor do que foi o ano passado. Ah, eu estou buscando que minha vida seja melhor. Essa pessoa vai ver sinais. Ela vai ver sinais de que Deus está colocando pessoas certas, está colocando oportunidades certas, ela está atenta e ela vai começar a perseguir os sinais e vai encontrar a graça de Deus. Então os magos, eles foram diferentes de todas as pessoas, porque eles estavam buscando algo a mais, e por isso prestaram atenção naquela estrela, e acreditaram que aquela estrela tinha algo para dizer para eles, e tinham esperança de que aquela estrela poderia conduzir eles a algo a mais que eles buscavam, e aí eles se colocam a perseguir essa estrela, com fé, com esperança. De repente a estrela desaparece, e aí os magos nos dão mais uma lição, porque às vezes a gente começa a perseguir as coisas na vida, só que quando aparece a primeira dificuldade, não era para mim isso aí não, eu até tentei, mas burro nasceu para pastar, e aí a gente cria um monte de historinha, justificativa, para voltar para trás, voltar aonde você estava antes. Não, eu tentei ir, mas começou a dar tanto problema. Ai, padre, quanto mais reza, mais assombração aparece. Rezei tanto para Deus abençoar a minha vida, a hora que parecia que estava abençoando, aí piorou. Aí a pessoa volta. Os magos nos dão uma lição, porque quando a estrela desapareceu no céu, ao invés deles voltar para trás, eles falaram: não, a estrela estava indo para cá, nós vamos continuar caminhando. E aí, eles têm a humildade. Eu estou perdido, eu não sei para onde ir, não enxergo a luz que me regia, não vejo uma luz no fim do túnel. O que eles fizeram? Ao invés de voltar para trás, vou pedir ajuda. Foram até o palácio de Herodes. Quando você está caminhando em busca de algo que você quer para a sua vida, e aparece uma dificuldade, não volte para trás. E se a dificuldade não diminuir, busque ajuda, mas não volta para trás. Eles buscaram ajuda. E aí eles vão nos dar uma outra lição. Eles chegam no palácio de Herodes. O Herodes consulta os sábios, chama os sacerdotes. E os sacerdotes, ouvindo o relato deles da estrela, vão lá e catam a Bíblia. E lê na Bíblia, olha, diz que o Messias deveria nascer em Belém da Judéia. É em Belém. Só que os Herodes conheciam a Bíblia, os sacerdotes conheciam a Bíblia, só que eles não foram para Belém. Os magos não conheciam a Bíblia, mas foram para Belém. Colocaram em prática a palavra de Deus. E aí os magos nos ensinam uma coisa: palavra lida e não praticada não muda a vida de ninguém. Eu preciso colocar em prática a palavra de Deus. Os magos não conheciam a Bíblia, mas praticaram a Bíblia. Por isso Jesus depois vai dizer: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que coloca em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. E a vontade de Deus era que Herodes tivesse ido adorar Jesus,
Mas Herodes não foi. Mesmo conhecendo a palavra, os magos foram. E quando eles saem do palácio, aparece a estrela de novo. E eles se enchem de alegria. E Herodes se enche de ódio, de ira, de tristeza, de raiva. Porque quem faz a vontade de Deus sempre será uma pessoa alegre. Aquele que não coloca em prática a palavra de Deus sempre será uma pessoa que vai se encher de amargura, que vai viver nas suas ilusões. E por isso Herodes depois vai mandar matar as crianças inocentes e vai se matar, porque a pessoa que não coloca em prática a palavra de Deus, ela mata os outros e se mata um pouquinho a cada dia. Os magos seguem caminho. Quando eles chegam ali diante de Jesus, eles vão lá para adorá-lo. E eles levam presentes para Jesus, né? E ali vai levar o ouro, incenso e mirra. Ouro era aquilo que era oferecido para os reis. Incenso era o que era oferecido para Deus. E mirra era o que era usado para um corpo de defunto. Quando a pessoa morria, então passava mirra para que não cheirasse mal o corpo da pessoa. Então mostrava ali a humanidade, o pó ao qual a gente veio. Então, a Jesus recebendo esses 3 presentes, está a revelação: Ele é todo Deus, Ele é todo humano e Ele é todo rei. Ouro, incenso e mirra. E cada um trouxe aquilo que tinha de melhor no seu país. Ofereceram aquilo que tinha de melhor. O que tinha ouro ofereceu ouro, mas o que tinha mirra ofereceu mirra. Não importa o que você tenha, ofereça o seu melhor para Deus. Eu não tenho ouro para oferecer a Deus. Ofereça aquilo que você tem. Ofereça a sua voz, ofereça o seu dom de costura, ofereça o seu jeito de cozinhar, ofereça aquilo que você sabe fazer de melhor para Deus. E ali, eles vão ser avisados em sonho para voltar por um outro caminho. Quem conhece Jesus nunca continua no mesmo caminho. Jesus sempre muda o nosso caminho. Se eu encontro Jesus e não mudo o meu caminho, significa que eu não fiz uma experiência com Ele. Porque quem faz uma experiência com Cristo muda a sua caminhada nessa vida. O jeito de enxergar as pessoas, o jeito de viver, o jeito de se comportar, muda. Se não mudou, é porque não se encontrou com Cristo ainda. Tanto é que na história nós vamos dizer antes de Cristo e depois de Cristo. Se Jesus dividiu a história no meio em antes e depois de Cristo, quando eu faço uma experiência com Ele, eu preciso dizer: eu caminhava desse jeito antes de Cristo, depois de Cristo eu comecei a caminhar desse jeito. E não só mudar o caminho, porque ali os magos agora eles entendem uma coisa: eles não precisam mais da estrela para voltar para casa, porque já não são mais os astros que regem a nossa vida, é Cristo. E se eu tenho que tomar uma decisão importante na minha vida, eu não preciso ler o horóscopo, eu preciso olhar qual é a vontade de Cristo, o que Cristo faria no meu lugar. Se eu preciso me relacionar com alguém para me casar, eu não preciso olhar um horóscopo, eu preciso perguntar para Cristo como Cristo viveria esse relacionamento. Se eu preciso fazer uma escolha na minha vida, eu não preciso ler o horóscopo, eu preciso perguntar o que Cristo escolheria no meu lugar. Os magos não precisavam mais olhar para as estrelas, eles tinham olhos fixos no Senhor. Como ouvimos no Evangelho de hoje, o povo na sinagoga de Nazaré, olhos fixos em Jesus, porque é Ele que rege a nossa vida, não são mais os astros, é Cristo, é a palavra de Cristo. Que Deus nos ajude, que aprendendo tudo isso com os magos, nós
possamos dar testemunho de Cristo por onde quer que a gente vá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.